Assim que nós chegamos em Portugal, nós ficamos 5 dias em um hostel até conseguir alugar nossa casa. E o dono desse hostel nos alertou sobre um certo tipo de pessoas para nós termos cuidado. Então, se você quer saber que tipo de pessoas é esse, fica aqui até o final desse vídeo que nós vamos contar para você. Se você ainda não nos conhece, eu sou o Júlio. Eu sou a Isabela. E nós somos a família Dalmarco Rodrigues. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já peço para você deixar um like, se inscrever aqui nesse canal para nos acompanhar nos próximos vídeos. Então, assim que nós chegamos em Évora, nós ficamos 5 dias nesse hostel. Era um homem na faixa ali de 40 anos. Senhor, né? Assim, rapaz, né? É um senhor, mas é um senhor jovem, né? Na faixa dos seus 40 anos. E ele sempre perguntando bastante da nossa vida, e nós naquela euforia de chegada, com várias dúvidas da cidade. Hoje eu olho até que a gente foi muito inocente, né? Que nós não deveríamos ficar falando tanto da nossa vida para uma pessoa que a gente nem conhecia. Mas enfim, naquele momento, então conversando bastante, e ele deu várias super dicas, aparentemente, da chegada em Évora. E ele foi a única pessoa, né, que a gente teve contato assim que nós chegamos. A gente ainda não tinha amigo, não conhecia ninguém em Évora, então só ele mesmo ali que foi nos falando algumas coisas. E eu me lembro que ele tinha um mapa assim que ele dava para as pessoas lá, e a gente perguntando ali, né? Eu já falei, olha, a gente queria alugar uma casa para morar aqui, né? Porque eu vou estudar aqui em Évora. E ele falou, olha, querendo desanimar vocês, mas aqui em Évora é muito difícil, vocês chegaram num período muito tarde, já devem ter alugado tudo, vocês não vão conseguir alugar aqui. E as casas são muito caras, então não adianta, vocês não vão conseguir alugar. Eu falei, puxa vida, e agora, né? O que a gente faz? Eu pensei ali na Rafaela, na Isa, falei, nossa, meu, e agora? Como é que a gente vai conseguir, né? Se o dono do hostel já tá falando isso. Eu me lembro que no outro dia, assim, eu já acordei, eu peguei uma bicicleta emprestada, e aí eu saí rodando a cidade toda, batendo de porta em porta para tentar encontrar uma casa. E assim, foi um desespero, né, inicial ali, naquele momento, de tentar encontrar uma casa, porque ele disse assim, que a gente não ia encontrar. E aí, bom, naquele dia mesmo eu consegui, no final da tarde, a gente conseguiu uma casa que a gente conseguiu morar, né, que a gente conseguiu alugar. E aí até falei pra ele, falou, mas olha, deve ter algum problema nessa casa, tome cuidado. Exatamente, ele falou, a casa, quanto vocês vão pagar, como que é a casa, onde que é? Não, isso não existe, pode saber que isso aí é algum problema, algum golpe, rolo, né? alguma coisa errada, isso aqui em Évora não existe. Mas bem, a casa era real, a gente foi morar nessa casa. Então nós alugamos a casa, que inclusive tem um vídeo aqui para quem quiser ver, quem ainda não tenha visto a nossa casa. E continuamos ali por mais alguns dias, que era o tempo para ir para essa casa. E ele seguiu nos dando alguns conselhos né, sobre viver em Évora. O segundo conselho que ele disse, sim, né, A segunda questão que ele falou foi sobre os nossos documentos. Seria impossível que essa história de reagrupamento que eu e a Rafaela viemos não se tinha aqui, que não conseguia, que o CEF não dava isso para ninguém, que não ia ter como ficar legalizada. E resumindo, né, a gente conseguiu fazer, eu consegui já marcar a entrevista, já tinha marcado a entrevista no CEF por causa do visto, quando a gente faz o visto a gente já tem essa marcação. Eu consegui antecipar, então menos de um mês eu já estava com minha autorização de residência e já antecipei a marcação da Isa e da Rafaela também. Então quer dizer, em menos de 2 meses, acho que 3 meses foi a última da Rafaela, já estávamos com todas as autorizações de residência pronta. Então também, né, ele estava muito equivocado em relação a isso. Mas o último conselho que ele disse, né, que a gente também, que é um conselho que nos espantou ainda mais, foi que ele disse que lá em Évora, né, numa região muito específica lá, não era pra gente andar, não era pra gente ir, não era pra gente alugar casa lá perto, porque era lá nessa região onde viviam ciganos, e eles eram muito perigosos. Eles roubavam as pessoas, eles roubavam até as crianças, né? Eu fiquei com um certo medo, né? Porque ele falou assim, olha, eles roubam as crianças, então você não deixe sua filha por perto, toma muito cuidado, aquilo que assim, né? E agora, Meu Deus do céu, que a gente isso? Vai fazer? E aí eu pensei, falei, poxa, mas no Brasil o cigano é normal, né? A gente já viu o cigano, a gente já, né, conheceu pessoas lá que são da tradição cigana e eles não tem nada disso, né? Por que aqui é isso? Eu confesso que naquela hora eu falei, puxa vida, saímos lá do Brasil, né? Porque a gente vindo para fala Portugal. da violência do Brasil e vem aqui para Évora
E aí, assim, essa coisa da violência, né, e tal, e esse grupo que é tão perigoso. E aí logo eu comecei a trabalhar no Uber, e aí sempre ficava com muito medo de passar nesse lugar, que era como se fosse um bairro social ali, onde tinha uma grande quantidade de pessoas ali que era da tradição cigana. E aí eu ficava sempre com medo de ir lá para fazer as entregas, eu sempre tinha muito receio, né, porque né, esse senhor falou que era perigoso e tal. E aí, passou um tempo, eu comecei a ir naquele lugar, naquela região ali, e a gente percebeu que não era nada daquilo, né? Realmente era um bairro social e o que acontecia? As pessoas achavam que... Passou ele falando alguma coisa. Que quer aparecer no nosso canal, pode aparecer no nosso canal. E aí a gente achava que aquilo ali eu achava que era muito perigoso, né? Mas não era nada daquilo. E é muito interessante falar disso, por quê? Porque a gente fala muito sobre essa questão do preconceito, as pessoas às vezes perguntam, né, se tem muito preconceito aqui, muito discriminação, e de fato nós nunca sentimos assim com a gente assim, Na discriminação. nossa família não aconteceu, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. E em relação a isso, a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas às vezes não conhecem a história, não sabem, né? Então os ciganos chegaram na Europa e na Idade Média, eles são a minoria étnica na Europa e eles são as maiores vítimas de preconceitos, perseguições. A sua presença aqui na Europa já existe há muito tempo. Eles são vistos na música, na arte, na dança, mas a forma como as pessoas olham para eles está cheio de preconceito, cheio de discriminação. E muitas dessas discriminações de forma muito errônea. E isso resulta em vários fatores, como por exemplo, incógnitas sobre a origem deles, o isolamento social, a pouca aceitação deles, as normas da sociedade, A nova cultura. a nova cultura e eles manterem a cultura deles, que é diferente da cultura da maior parte da sociedade. E esse estereótipo que é colocado em torno da comunidade cigana é devido ao que aconteceu no passado, essa comunidade. Ao longo dos anos foram surgindo muitas lendas que percorrem toda a Europa. Uma delas é que o ferreiro que fez os pregos de Jesus, que pregou Jesus na cruz, teria sido um cigano. E o preconceito em relação à comunidade cigana está relacionado à profissão que eles exerciam no passado. Outra questão é a forma de vida nômade deles, alimenta ainda mais as lendas e preconceito. E de fato, esses preconceitos criaram um isolamento desses grupos, fizeram com que cada vez mais eles se mantessem isolados. É uma via de mão dupla, né? A sociedade tem o preconceito e eles já vão se auto-isolando por causa do preconceito que sofrem e muitas pessoas nem sabem explicar o porquê desse medo dos ciganos. Se você perguntar hoje, às vezes a pessoa não sabe nem o fundamento do porquê ter medo de cigano. Faz parte de uma história e que muitas pessoas ainda acreditam nisso. Tem preconceitos, né, em relação a isso. Exatamente, né? Aí você chegou no ponto. Com os dias aqui, meses, nós fomos vendo que nada mais era do que ele estava falando pra gente do que preconceito. Ciganos, né? Eles costumam sim andar sempre juntos, famílias numerosas, mas assim, que eles não iam fazer um mal pra gente. E na verdade o que eu percebo é que também eles já são vistos assim, né? Eles já sentem isso. Então, normalmente quando eles estão num lugar, realmente eles falam alto. Se eles estão no mercado, eles falam alto mesmo, porque eu acho que também é uma forma deles impor também um pouco dessa... Assim, você já me vem assim mesmo, então eu vou ser dessa forma. Muitas que a pessoas gente não querem nem percebe. chegar perto deles, né? Às vezes um cigano no mercado, você pode ver que as pessoas vão saindo de perto. Então foi algo que a gente foi entendendo mesmo, vivendo aqui. E na verdade não é todo mundo, claro que não é todo mundo, né? Não são todas as pessoas. Tanto que depois a gente foi perguntar para mais pessoas, falaram, não é assim também, né? Até porque a gente falava, mas no Brasil a gente nunca viu isso, né? A gente nunca teve esse problema, né? Em relação a achar que o cigano ia fazer mal a alguém. E quem é a pessoa, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Então as pessoas parecidas com o dono desse hostel, né? Que te enche de medo exagerado, negativas exageradamente. Então assim, a gente precisa escutar e dar uma filtrada, né? Ver o outro lado e ponderar. Não dá pra acreditar muito nessas pessoas de cara, porque senão não dá pra vai acreditar se dar em mal. tudo, é verdade. Então assim, e até mesmo, né, se você está se preparando ou pensando em se mudar, em ir para Portugal, às vezes até alguém da família, algum amigo, né, que começa a colocar, você não vai conseguir,
não vai dar certo, você vai, olha, vai dar problema. Então, às vezes a gente também tem que se afastar um pouco dessas pessoas, né? Porque são pessoas que normalmente são pessimistas, são negativas, são pessoas que não tentam e tem um pouco de inveja de quem tenta. Se a pessoa começar a falar tudo que não vai dar certo, você pode ter um pé atrás que aí tem algo de errado, né? É diferente de uma pessoa que está te explicando um ponto sobre uma questão, de uma pessoa que tudo ela já te fala que aquilo ali não dá, aquilo ali não deu, com fulano foi errado. Tenha um pé atrás. Esse dono do rosto, por exemplo, foi uma pessoa que pra gente foi muito ruim nesse início. E até depois que a gente conseguiu a casa, ainda tinha acho que uma reserva, na reserva tinha acho que mais 2 dias, a gente até conversou com ele se não dava pra gente rever, né, aqueles dias ali, ou deixar em haver para um outro momento, talvez uma outra pessoa que precisasse. Ele disse que não dava, já estava feita a reserva, a gente já tinha pago, então não dava para fazer nada. Até resumindo, a gente saiu antes, a gente não ficou até o final, a gente perdeu lá acho que um dia, eu acho que a gente tinha mais. Gastamos uns 50 euros ali, mas foi assim, sabe? Melhor, deixa esse dinheiro aí, que o meu bem-estar de estar longe dessa pessoa é melhor e a gente ainda não pagou barato. Tem várias histórias sobre esse hostel aqui no outro vídeo, né? Um dos primeiros vídeos que a gente pôs, a gente contou. A gente já falou um pouco sobre o rosto, mas um pouco era isso que a gente queria passar e na verdade o que a gente sempre tenta mostrar é que realmente tem pessoas que às vezes são pessimistas, são negativas, são desanimadoras, que desanimam as pessoas, mas também tem pessoas que nos colocam pra frente. No primeiro hostel que a gente ficou, tinha um senhor que era muito otimista, Lisboa, no caso, tinha uma senhora que trabalhava lá também que nos ajudou muito. Então assim, não é a regra, né? Na verdade existem pessoas que vão nos colocar pra frente e tem pessoas que vão nos colocar pra baixo, né? Outro igual ele, na verdade, aqui né, eu ainda não me deparei. Não. Assim, igual ele não. E também sempre é a questão, né? A gente não pode ir nem para um lado perfeito demais e nem negativo demais. Tem que ter ali um meio termo. Pois é. Então se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.